Estamos aqui, 2026, esse mês de janeiro já começou com tudo, não? E a gente treinou, a gente tinha combinado, vocês perceberam que agora eu entrei e a Luciana ficou quietinha, porque a gente combinou tudo isso antes e deu tudo certo, agora sou eu que começo. É, você que começa. Muito bem. Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do Noevo Podcast, a sua identidade autêntica. 40 mais, comunidade forte é aqui e esse ano tem muitas novidades para todo mundo. Bom, vamos começar assim. Luciana Lopes, né? Eu vou deixar você te apresentar também, né, Luciana? Eu, Márcia Paduan e Luciana Lopes ao meu lado. E hoje, gente, convidada aqui, mega especial. Estive no último evento que acompanhei ali. Muito bacana, foi falado sobre IA, primeiro fórum de IA, e foi feito ali, idealizado pela Audivan Figueiredo. Gente, ela vai estar logo aqui, também no nosso podcast, uma mulher incrível, empreendedora, criativa, cheia de ideias, e ela não ia fazer por menos, levando para esse evento Carla Falcão. E a gente vai daqui a pouquinho falar sobre isso. Antes de começar, Luciana, você quer falar algo? Eu vou deixar para você, Luciana, quer falar algo? Ai, que bom. Daqui a pouco então, vou apresentar. Então você falar hoje você falar sobre as nossas patrocinadoras. Oi? Melhor não. Não, você é usuária das nossas patrocinadoras. Não, na Ana, sim, mas eu nem me preparei. Ana, então, vou. Não, você vai passar essa. E como a gente tá nessa linha de não fazer, editar? É verdade, porque agora foi decidido, tudo que vocês estão vendo aqui, nada vai ser cortado. Não é isso, diretor? Com certeza. Tivemos ali da Michele Ungueto uma dica. Gente, deixa tudo, que tudo é o que vai ser legal. Então a gente está deixando tudo aqui, as nossas falhas, e a gente vai acertando. Porém, 2026, nessa nova temporada, segunda temporada do Noevo, a gente continua com as nossas patrocinadoras e logo vem aí novos patrocinadores aí que já estão entrando. Temos a Ana Oliveira Estética Avançada. Carla, o que você achou? Tá lindíssima, estão Obrigada. elegantíssimas Aqui, as duas, né? Olha, isso aqui é Ana Oliveira Estética Avançada, Já não tem fiquei maquiagem, já me conta a não dica tem depois. maquiagem, ela faz um trabalho personalizado, porque hoje, cuidar o autocuidado, ele deixa de ser vaidade, ele passa a ser agora muito importante para integrar, né? Mente e corpo, andar conectados, andar lado a lado. Isso nos potencializa, isso nos deixa mais feliz. Sabia disso, Carla? Isso deixa a gente inteira, né? A gente precisa ser Adoro. completa, né? Esse que é o ponto. Perfeito. Então, Muito bom. Ana Oliveira Estética Avançada, os contatos da Ana tá aí. E tem, né? Claro que não é todo mundo que tem esse problema. Você também não tem, né, Douglas? Mas caso você tenha dores, temos também uma especialista, terapeuta em dor. Olha só, terapeuta Ana Escabelo. Cadê? Eu tava olhando ali para ver se eu achava a Ana Escabelo, nossa terapeuta da dor, especialista. Graças a Deus, depois do 40 mais, nós não temos esse problema, mas caso você tenha, tem a Ana, que é uma mega especialista. Parceiras, muito obrigada. Abraço, Anas. E vamos, então, ao nosso próximo. Então, você já sabe, você que é nosso seguidor, você precisa curtir, comentar, compartilhar e seguir o canal. E a audiência que chegou através da Carla Falcão, eu já quero agradecer e dar as boas-vindas para vocês. Seja bem-vindos. É um prazer tê-los por aqui. A gente já tem toda uma temporada aí de 2025, então aproveite, veja os episódios. Tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. E se não fizer, você pode compartilhar com quem vai fazer sentido. Entendeu? Isso. Porque a gente está aqui construindo essa comunidade para os 40 a mais, que é justamente para a gente não ter receitas prontas, mas resgatar ou fortalecer a nossa identidade autêntica. Então, a sua presença e os seus comentários vão, com certeza, garantir que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vamos seguir com a nossa descrição. Por favor. Não, eu digo a nossa apresentação. Sim, que a gente aprendeu, tá é verdade. Aprendemos aí, nós recebemos aqui uma pessoa que precisava, né, de uma atenção
maior porque tinha uma dificuldade visual e ele trouxe pra gente aqui algumas dicas. Nós estamos melhorando, tá, Francisco? Aguenta aí. Então, eu sou a Márcia Paduan, eu sou uma mulher branca, 51 anos, cabelo curto, castanho, estou aqui de uma roupa branca, branca, off-white, off-white, sei lá, off-white, um colar dourado, um anel dourado na mão e um relógio. E o suspensório tá um charme. E o suspensório que hoje eu vou ouvir muito, enfim, mas isso é para um outro podcast, depois eu conto para vocês. É isso. Eu sou a Luciana Lopes, como vocês já sabem, o pessoal que já segue a gente, sou cacheada, sou morena, 1,64 m, estou de jaqueta jeans, uma coral. Salmão? Não, coral? Coral. Não tem mais nesse negócio de salmão? Coral, estou de colar dourado. Pulseiras douradas, aliança e muito animada, óculos e muito animada para esse episódio. Show. Vou falar da Carla e depois ela se apresenta, tá? Carla Falcão chegou no Evo como uma voz que já faz parte do cotidiano de muita gente, inclusive a minha, que sou uma ouvinte. Comunicadora, observadora, curiosa da vida real e criadora do Aventuras de Mãe 40+. Ela transforma experiências em narrativas que costuram afeto, relações e humor na medida certa. Na Rádio Nova Brasil em Campinas, suas colunas conquistam ouvintes, por isso que eu falei que sou ouvinte dela, justamente por essa habilidade rara, falar de temas profundos com leveza, precisão e uma humanidade que não se aprende em manual. Mas Carla vai além de microfone. Com uma trajetória sólida em comunicação, comportamento e estratégia, ela também é referência no uso de LinkedIn como ferramentas de influência e oportunidade. Inclusive, fui aluna dela em 2017, onde ela ali formava profissionais e líderes por todo o país e eu sei que segue com esse trabalho. Hoje, quem costuma ouvi-la do outro lado do rádio tem a chance de acompanhar um diálogo profundo e quase íntimo, porque hoje não vai ser só aqueles minutinhos rápidos da rádio. Carla, é muito bom receber você aqui. Seja bem-vinda, fica à vontade, o microfone é seu. Ai, menina. Muito bem-vinda. Depois de tudo isso que eu já ouvi, tudo que eu já sei de vocês, eu mal posso esperar. Vamos conversar de uma vez. Vamos conversar. Mas assim, obrigada pelo convite, meninas. Essa proposta de vocês, ela é muito importante para as mulheres. Porque realmente eu entendo que a gente está numa fase tão incrível da vida, que é esse 40+, sim, que a gente está tão se apropriando de quem a gente é e se liberando de padrões, de preocupações, e isso é muito libertador. Então, poder ter conversas, simples conversas, é o que mais faz diferença pra gente. E a gente começa a aprender no simples, porque eu não sei você, Carla, mas às vezes a criação que a gente recebeu, ela já vinha carregada de protocolos e coisas que a gente... cultura, né? Enfim, e que vieram de tipo... Tem que ser assim. E a gente tá aprendendo que não tem que ser assim. E que nós não somos as senhorinhas das reportagens de quando... velha de 35 anos ou senhora de 35 anos. Meninas, eu tenho que contar pra vocês. Eu assisto uns videozinhos, às vezes, nos Instagrams também. E eu vi um essa semana que foi incrível. Falava das véias contemporâneas. Mas véia contemporânea malhando, puxando ferro. Na nossa fase, a vovó é crossfit. Lindas. Gente, eu dei tanta risada. Porque esse é o retrato de quem somos hoje. As mulheres que se cuidam, ou que estão, pelo menos, fazendo esse movimento, despertando pra isso. E não importa como você faz o seu cuidado. O que importa é que você possa ser o seu melhor. É isso. Se é fazer musculação, se é caminhada, artesanato, o que te faz feliz? Isso. E é isso que a gente está propondo para nossa vida pessoal, para os relacionamentos, para a criação dos filhos, para a carreira, né, gente? Para o empreender. Sim. Então, isso é uma grande revolução. E a gente tem que ficar muito feliz de poder viver isso, né? Nossa. E compartilhar com as mulheres que a gente conhece. Acho que trazer essa leveza que vocês já vêm trazendo também aqui é muito valoroso, né? Então, é sobre isso. E, Carla, conta pra gente sua trajetória. Como que foi? Eu sei que você começou ali com
com Aventuras de Mãe, e agora tem esse plus do 40. Então o que aconteceu? Tem a sua meninas? trajetória de carreira. A gente adora, e a palestrante. Bom, essa história aí que me trouxe até aqui hoje, né? Na verdade, eu sou uma gaúcha lá do Rio Grande do Sul. E essa questão de trabalhar com comunicação era sempre minha, desde a infância. Eu estava sempre em programa de TV, era adolescente, acompanhava a gravação de TV, acompanhava as rádios, ganhava sorteio na rádio, era aquela menina da comunicação. Participativa mesmo. E aí dentro disso estudei propaganda e eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei do novo. Não é à toa que a gente tá aqui no Evo. no ano novo, falando do Nuevo, é sobre isso. E aí eu vi a internet ser um grande caminho novo. Sim. E aí por isso eu me dediquei a isso. Então eu trabalhei nas grandes agências de propaganda, mudei para São Paulo, atendi contas como Nike, Coca-Cola, Johnny Walker, fazendo sites e campanhas. Olha. Site, campanha, Fiat, enfim, as grandes marcas. Uhum. Mas chegou um momento em que apareceram as mídias sociais e a minha intuição, e isso é muito feminino, Uau. a nossa intuição falou, vai para lá. E aí foi a época que lançou o Facebook, os primeiros blogs apareceram e eu fui de fato me aventurar nisso, né? Eu ainda trabalhava em agência de propaganda, tive uma experiência fora do país, eu morei no México um tempo trabalhando nessa área lá fora. Uau! Mas quando eu voltei para cá, eu disse, gente, eu quero algo novo. Eu cansei só de site e campanha. E aí que as redes sociais vieram com mais intensidade para os negócios. Foi aí que eu fiz um sabático. Deixei o mundo corporativo porque eu pensava assim, essa vida insana de agência, eu não vou conseguir casar, eu não vou conseguir ter filho, eu não vou ter família, não vai funcionar. E eu queria sair daquele universo e fazer algo mais estratégico. Foi assim que eu fiz um sabático, eu deixei de lado o mundo corporativo por conta dessa percepção. Fui fazer o caminho Inca no Peru. Sério? Fiquei 17 dias no Peru viajando, sozinha não, eu, Deus e a mochila, eu falo. E aí nessa viagem acabei conhecendo o pai do meu filho, que morava em Campinas. Vamos fazer um filme. Já tem um o roteiro já tá ali. O roteiro já tá, tá a história é pronto. boa aqui, né? Mas o ponto é justamente esse, eu sempre quis buscar o novo. Eu gosto de inovar e de perceber como que isso se aplica à nossa vida, ao nosso momento. Então voltei de lá, fiquei amiga do pai do Miguel, começamos a namorar, vim morar em Campinas. Então já estamos há 15 anos, eu aqui em Campinas, Miguel hoje tem 11 anos. E aí, quando eu fui mãe, que era um grande sonho, eu já estava empreendendo com redes sociais, eu já era especialista nessa área, já tinha virado palestrante, já dava treinamentos e cursos sobre isso. E eu criei um laboratório de teste, que era o Amigas na Cozinha na época. Um primeiro blog de receitas, quando tudo era mato ainda nessas redes sociais. E aí isso chamou a atenção da indústria. Muito rápido, em 3 meses, eu tive uma ligação da Nadir Figueiredo dizendo, Carla, o que você coloca na sua mesa com vidro enche o nosso call center de ligação. Uau! Call center, lembra disso? Gente! E aí foi que eles pediram para ser meus parceiros, porque as pessoas queriam comprar o vidro da receita que eu fazia. Olha! E foi assim que tudo começou. Então fui me especializando, fui trabalhando com várias marcas, fazendo gestão de redes sociais e o LinkedIn entrou no meio do processo. Um cliente meu pediu um treinamento para presidentes e vice-presidentes para ajudá-los a recolocar no LinkedIn. Por quê? A recolocação profissional, que muitos executivos enfrentam, é um momento delicado. Tem muito executivo acompanhando a gente que aqui. São os nossos clientes também, né? Olha aí. E aí o que acontecia há 15 anos atrás, eles já diziam, Carla, se os executivos não tiverem um LinkedIn atualizado, eu não consigo auxiliar na recolocação. E aí ele me pediu um curso de LinkedIn. E aí eu fiz. Daí o curso foi aprovado e eu comecei a fazer 2, 3 turmas por mês. E isso já fazem 15 anos. Gente. Então você imagina treinando executivos, 2, 3 turmas por mês, aí fazendo palestras sobre o tema, aplicando a tudo isso, o quanto isso desenvolveu. E no meio do caminho virei mãe, que era o meu sonho. Só que aí teve uma grande virada de chave. No sentido de, quando fui mãe, eu percebi que eu não era mais executiva que eu era. Porque a cabeça dá uma transformada, né? Mas eu também não era a mãe que eu sonhei que eu seria. E eu disse, gente, quem sou eu agora? E aí, por isso, surgiu Aventuras de Mãe. Porque eu disse que esse é o esporte mais radical que uma mulher pode praticar. É uma loucura.
É uma descoberta, é uma redescoberta do seu lado profissional, Grandes da mulher, né? da exercício da maternidade. Então foi assim que o Aventuras de Mãe surgiu. Eu falava sempre sobre gastronomia, no Amigas na Cozinha, tinha meus treinamentos, mas eu queria falar sobre o que eu estava descobrindo sobre mim. Então, por isso, conversar com outras mulheres e trocar experiências e dizer, calma, você não está sozinha, e ao mesmo tempo dizer isso para mim também, não sou só eu, isso é muito acolhedor. Muito. Né? E terapêutico, muito exato. terapêutico. Então, o Amigas na Cozinha já tem 10 anos. Porque eu comecei ele quando o Miguel tinha 6 meses. Uau. E aí eu fui trazendo esse olhar para me redescobrir como mulher, que a vida é uma eterna redescoberta e uma transição. Foi assim que ele foi amadurecendo também. Né? Ele começou com os desafios da papinha, dos passeios, do desfraude, tudo que a gente vive. E hoje eu já tenho um pré-adolescente em casa. Que já é outra fase. É uma nova fase, novos desafios. E aí o que acontece, né, meninas? Eu digo que muitas vezes nesse caminho a gente se perde. Porque a gente fica tão envolvida ou com a carreira ou com os filhos que onde fica essa mulher? Aonde que a gente lembra que ela existe? Quando os filhos crescem um pouco mais. Quando eles crescem um pouco mais e a gente percebe, opa, aqui já tem uma vida própria acontecendo, o que sobrou de mim? Cadê eu? Cadê eu? Quem sou eu? De novo, né? A gente quer se descobrir enquanto mulher, mas depois que a gente é mãe, inclusive o empreendedorismo é um grande canal de transformação também. Verdade. Muitas mães resolvem ter a sua empresa depois que parem seus filhos, parem empresas também. É muito potente, muito transformador e muito difícil. Então, quem sou eu depois desses longos 10 anos dessa etapa inicial da maternidade? Quem é essa mulher? Né? Eu tive um divórcio no meio do caminho, eu tive mudanças na minha carreira empreendedora, eu tenho um filho numa outra fase, eu voltei a cuidar de mim quando eu me divorciei. Que é muito comum, a gente já falou disso aqui. Exato. Em outros episódios. Carla, né? a sua fala aqui, a gente já, assim, de vários episódios aqui, sempre tem um pouquinho, mas existe algo em comum. E é legal. E é uma das essências que eu gosto muito do Nuevo. Por quê? Muitas vezes a gente vê, principalmente nas redes sociais, né? É tudo muito perfeito. É tudo muito pronto, né? Inclusive, tem vários vídeos que só faz assim, aí transforma, né? Transforma o ambiente, transforma em uma viagem. Só que para chegar nesses lugares, para chegar onde você chegou, você tem a sua história. Tem os desafios, teve as dificuldades. Gente, e a gente fala em todos os episódios, essa coisa de ficar, como que a gente fala? De deixar tudo assim muito, tudo muito bonito, romantizado. Linear, não é muito, não, muito gente. Cartesianinho, não é e assim. E às vezes as pessoas, vocês que estão aqui no episódio com a gente, acompanhando a gente, todas as histórias, existem as dificuldades, toda construção para que você me corrija se eu tiver, mas assim, para você crescer, dói. Tem que sair da zona de conforto, vai ter dificuldade, vai enfrentar desafios. O legal, é muito lindo ver, uau, Carla Falcão hoje, né, reconhecida. Eu falei assim, gente, vou levar a Carla Falcão lá no Evo Podcast. E assim, as pessoas acham que às vezes você tá achando assim, poxa, pra mim é tudo difícil. Não é só pra você. É importante deixar... a gente sempre fala, assim, nesse universo, até de redes sociais, né? Sim. Não compare o palco do outro com o seu bastidor. Exatamente. Porque nas redes sociais, nos canais digitais, é muito fácil, você direciona o que você quer mostrar. Sim. E você quer mostrar sempre o seu melhor. Mas não é só disso que se vive. Todo mundo tem desafios, tem dilemas, tem dificuldades e tem que sair da zona de conforto. E a vida é um eterno sair da zona de conforto. É eterno. Não existe muito informar, mas desse jeito. A vida é sobre isso. Sim. E aí por isso que é tão importante essa olhar para os 40 mais, porque é nisso que a gente vai entrando numa nova fase da vida. E você sabe... De fato, essa informação eu sempre venho falando aqui nos episódios, mas gente, tem que falar, às vezes, né, às vezes você é a primeira vez que está acessando aqui, o 40, ele é uma fase muito parecida com a adolescência. Muito. Dentro da neurociência, a gente chama de janela neurobiológica.
É mesmo? Olha Verdade? que engraçado. E aí existe uma adaptação. Quer ver? Ó, faz uma análise. Já que você está aqui, né? Faça uma análise. Começa a olhar assim. Maior números, né? Vamos falar de números de separação, mudança de carreira, de decisão em ser mãe. Todas as grandes decisões e novas ações vêm desse período. Eu vou te contar uma curiosidade. Isso é tão real que, assim, ano passado, eu faço aniversário dia 29 de dezembro, né? Então, assim... Tá aí! né? Foi passou, lá! acabou de Passou. passar. Já passou. Mas, assim, Mas o dia da gravação, tá aí. é uma data que, às vezes, é difícil de celebrar com as pessoas, porque tem muitas festas e tal. E eu vi um bolo, quando eu fiz 45 anos, que tinha um topo que dizia assim, meus 15 anos depois dos 30. Uau. Gente, eu disse, é meu isso. Peguei pra mim. Olha, posso usar. Esse Gente, ano eu faço 45, em 2026. Eu fiz esse bolo naquele aniversário dos Sério? 45 anos, Que gente. legal. E foi interessante porque ele me chamou para uma vivência muito adolescente. É isso. Porque a gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Exato. E foi interessante como vieram aspectos que ainda estavam imaturos em mim nesse ano que passou, dos 45 anos, e que eu precisava olhar de novo. Foi uma adolescência tardia, mas foi tão gostoso e intenso olhar pra isso com a maturidade que a gente tem hoje. Gente, E quem nunca, né, falou assim, ai, se eu tivesse essa mentalidade quando eu tinha 15 Nossa, é o que a anos. gente fala, É. né? Já pensou 20 anos você com essa mentalidade? Aquele corpinho que a gente tinha. Mas, ó, também não posso falar muito, porque assim, a gente tem se cuidado mais. E eu vou te dizer, as mulheres de 40 hoje dão banho em muitas meninas novinhas, porque elas estão tomando suplementação, que é importante. Estão fazendo esportes, estão cuidando da estética. E é uma delícia, né? É uma delícia. é E como foi essa fase sua de tipo, vou me cuidar? Isso veio naturalmente com o processo de olhar para dentro, né? A separação trouxe isso e esse desejo, eu acho que ele já vem naturalmente, até porque eu pensei assim, gente, eu tô fazendo 40. Se eu for me cuidar só lá nos 50, nossa senhora, vai sobrar pouco para trabalhar, né? Então eu disse, eu preciso começar isso quanto antes. E aí eu criei coragem, de fato, para começar a correr, que era uma coisa que eu queria muito, fazer corrida de rua. Que legal! Minha primeira corrida já fazem 4 anos. Parabéns. Então hoje eu sigo nesse processo e é delicioso. Mas assim, voltei a fazer treinamento de musculação com mais intensidade. Comecei a olhar para suplementação. Comecei a olhar para fazer um botox, alguma coisa assim, que já digo, mas deixa eu conhecer. Eu não quero viver disso. Sim. Mas é legal saber o que pode me ajudar a amenizar um pouco os efeitos e me trazer ainda mais autoestima. Isso. Então, esse é o olhar de valorizar essa mulher que você se tornou, do jeito que você é. Porque ninguém é perfeita, né, gente? Não, ninguém. Então, assim, eu fiz uma consultoria de imagem com outra profissional incrível que transformou a minha maneira de olhar pra mim. Legal. A maneira de me vestir, de aceitar o que valoriza o Conta meu aqui corpo, quem o é meu que a gente cabelo. depois convida ela. Pode É a falar. Luciana, gente, do Luciana. Espaço Gente, já achei essa Reviva. mulher maravilhosa. Ela é espetacular, você não tem ideia. E assim, trazendo reflexões de uma consultoria de imagem que ela vai muito mais além sobre a sua infância, as referências do feminino que você teve, quem é você hoje no seu trabalho, quem você deseja ser, o que você deseja passar, você vai resgatando pontos da sua essência que estavam escondidos, que nem mesmo Inclusive, você Ficam percebia. adormecidos. Você que está aqui nos vendo pela primeira vez, também temos um episódio sobre imagem pessoal com Luciana, uma mineira, que também foi um presente, assim, que veio junto com uma outra convidada, e a gente já fez ali um outro gente, episódio, é e, esse e trabalho. cada um traz um olhar, né? E então lá, aproveita o episódio dela, e aproveitando que eu já interrompi a convidada, você já deixou o seu like? É, Você senão a já Adelaide deixou vai o ligar aqui. comentário? Ai, a gente gosta de Entendeu? like, né? Por favor, seguidores, vamos aumentar este canal. Sim, o vamos número fortalecer. Usando a frase do Francisco, juntos somos mais fortes. Essa comunidade, esse ano de 2026, é a nossa vez. Que vai ter novidades aí, Carla, e você tá nela. Nossa, já quero Uau. saber. Olha, tem novidade, não tô Tem nem novidade. sabendo. Grandes Vamos ver o que elas estão depois. preparando, né? Mas é muito bom. E eu acho que essa liberdade que a gente tem de falar sobre o que é importante para nós é a grande beleza desse momento de vida que a gente tá.
né? De poder se aceitar e de trazer mais permissão para ser você. Acho que essa é a grande palavra. Gosto, né? Adoro isso. Esse Muito é um ponto. bom, né? Ter essa reflexão. Que hoje... Se assim, permitir ser você. eu acho que a gente já... Numa das conversas, assim, gente, eu gosto... Eu fui numa consulta e essa consulta... inclusive, ela já veio aqui. Eu não sei se você já ouviu falar. Ela é especialista, é uma nutróloga, nutricionista integrativa. E ela é especialista, ela trouxe várias coisas aqui. A Mari. Mariana Barbosa. Minha nutricionista. Para! Elas nem sabiam disso. Eu tô falando. Não sabia mesmo. Nossa, olha quem tá aqui. Gente, não acredito. É minha também. É maravilhosa. E Mari é a única que, por enquanto, viu, Mari? Tem 2 episódios. Porque o primeiro não deu certo e vai sair só o áudio. E depois a gente gravou o segundo, que foi o primeiro episódio ao vivo. Então, e ela trouxe muita consciência pra mim. Porque eu fui buscar uma nutricionista. Olhando pra isso, porque, gente... É de dentro pra fora a história. É isso. Então, assim, tudo bem, a gente tem que estar bem vestido, o cabelo tem que estar legal, bacana, mas se você não começar esse trabalho internamente, o resultado vai ficar mais superficial. Superficial. Então, assim, eu tenho muito que cuidar raso. do meu organismo, da minha alimentação, do meu intestino, né? A Mari fala muito sobre tudo isso. A suplementação, por isso, o exercício. E aí isso vai refletindo. E lógico que o exterior é importante. Então, você também gostar do que você vê no espelho é fundamental. Mas é integral isso. É integral. Integral. Então, esse ano que passou agora foi um ano em que eu olhei ainda mais profundamente para tudo isso. E cada mergulho que a gente dá, a gente vai além, né? A gente descobre mais coisas para tirar da mochila. A gente como que descobre pra mais você, talentos. Carla, essa questão do autoconhecimento, esse processo de tirar esses elementos que eu não preciso mais e deixar a mochila mais leve, deixar espaço para as coisas novas entrar, ainda mais você que é uma pessoa tão conectada com o novo. Então, esse é um processo que vem comigo desde sempre, né? Aqui um segredo, aqui muitos não sabem, mas eu sou numeróloga também. O quê? Não, então, já... Aí é outra conversa. Luciana Lopes de Souza. Santos, entra o nome de casada? Olha, dá pra gente trabalhar vários, até a empresa a gente olha. Na verdade, assim... esse nome tá bom, do Noevo. E até eu vou deixar uma dica. Vai ter um lançamento de um livro agora, no começo do ano mesmo. Uau. Se chama Pelos Caminhos do Tarô. Que eu tive a honra de escrever o prefácio desse livro. Que legal. Porque tarô é uma outra ferramenta interessante de autoconhecimento. Já fiz né? algumas As cartas, os oráculos, mas a numerologia é outra. E esse grande mestre meu, mentor, formador de profissionais de numerologia, ele é o autor desse livro, Pelos Caminhos do Tarô, que eu fiz o prefácio e tá para sair o lançamento. Que legal. Então, assim, o autoconhecimento é algo meu. Desde pequenininha eu gostava de ler sobre psicologia, comportamentos. Sabe aqueles testezinhos que vinha na revista Capricho? Eu era assinante Você da lembra Capricho. disso, gente? Eu era assinante. Sempre tinha um testezinho de comportamento. Lembra daqueles joguinhos que a gente fazia de risquinho? Sim. Dizia, se é sim, se é não, perguntinha. Eu sempre fui dessa. Eu fazia todos os testezinhos da Capricho. E isso foi me levando a querer entender de numerologia, de outros caminhos que possam trazer informações sobre você. A astrologia é incrível. Também gosto. Mas eu, de fato, me formei na numerologia, né? Há mais de 5 anos já. Eu atuo como numeróloga também. Que legal. Gente. Porém, essa é uma ferramenta que eu trago dentro das minhas mentorias para aqueles alunos que têm um interesse no autoconhecimento. E que é incrível quando a gente associa quem você é, os seus talentos, as suas habilidades, ao que você faz e ao que você deseja comunicar para o mundo. A gente tem uma super ferramenta aí para trabalhar. Gente, surpreendente. Não, agora aqui fiquei de queixo caído, gente. Mas é sobre isso, então dá para marcar outro podcast. Numerologia. A gente marca outro. Esse ano de 2026 aqui a gente vai se ver muito, viu, Carla? E é muito gostoso, porque assim, a nossa vida, ela é feita de fases e etapas. E cada etapa traz um novo aprendizado. Então, quem gosta do autoconhecimento vai acabar buscando uma formação, uma psicanálise, né? Eu fiz uma formação 3 anos em psicologia transpessoal também. Porque quando a gente escuta um executivo falando de vender mais, de transição de carreira, a gente, na verdade, está trabalhando outros temas. Então, como que a gente percebe o ser humano que está ali, que não está só buscando vender? Não, ele está se desenvolvendo. E o que isso impacta na carreira dele?
O que isso impacta na maneira como ele se comunica? O que isso impacta em como ele gera negócios para ele, para a empresa dele ou para aquela que ele representa? E tudo isso é conexão, né? Tudo isso é a grande palavra que resume o meu trabalho hoje, é como que a gente se conecta com as pessoas. Sim. Nós, entre mulheres, nos conectamos com essas dores, com o autoconhecimento, com a vivência materna, com os desafios de empreender, mas e nós enquanto profissionais? Como que a gente se conecta com um cliente? Quais são as nossas verdadeiras habilidades para fazer com que a gente queira aqui ficar horas conversando? Então, isso vai passar pelo interesse genuíno, por ouvir mais as pessoas, por saber como fazer uma pergunta que traga uma reflexão para aquela pessoa que está com a gente, ou até mesmo trazer uma vivência nossa, né? Uma experiência, quer seja positiva ou mais dolorida, para compartilhar, para mostrar como você lidou com isso. E como que isso pode ajudar alguém a não passar pelo mesmo erro que você passou. Que a gente tem 2 caminhos para aprender na vida qualquer coisa, pelo amor ou pela dor. Sim. Então, se eu quiser ir pelo amor, eu posso ouvir mais os outros e evitar passar por algumas coisas. Agora, se eu não consigo, a vida vai trazer os fatos e a gente vai rebolar ali para poder passar por eles e assim vai, né? E é sobre isso, gente. Tô aqui até agora tentando diminuir o negócio aqui, menina. Você viu? Mais que você olha pra cara. Eu achei que você ia falar, fiz um processo terapêutico, assim, lá. Fiz vários retiros. Eu tenho uma mentoria também com mulheres, junto com a Cíntia Alves, que é minha parceira, é a fundadora da Camp Tortas. E a gente tem a comunidade Lumina. A comunidade Lumina, ela traz esses aspectos femininos para outras mulheres empresárias. Então, a gente tem mentorias, são 12 encontros, onde a gente fala sobre as principais dores de empreender no universo feminino. E é muito interessante. Então, assim, é com outras mulheres que a gente vai construindo tudo isso. Isso é muito bacana. Se a gente está aberto, as conexões vêm. E a gente consegue, somando essas histórias de cada uma, contribuir com outras histórias, né? Cada uma tem algo para contribuir. Mas onde é o seu ponto mais forte ainda nesse processo, né? Então, eu gosto muito de fazer isso, gente. É o que eu adoro fazer. Não, a gente sabe. E isso vira conteúdo, e isso vira negócio, e isso vira outras possibilidades também. Uau. Né? E a IA? Como que tá sendo esse momento agora? Adorei a musiquinha que a Aldivan fez. Adorei. Gente, esse ano porque foi tudo culpa foi da IA, onde né? você e a Márcia se conheceram, né? No evento. A Márcia? A Márcia. Ah, sim, nós duas, claro. Que eu já te conhecia como sua aluna e sim, já a Márcia tava lá na plateia, mas há muito tempo. O que eu tava falando da IA é que assim, esse ano tudo foi culpa da IA. Eu ia emagrecer, eu ia fazer, eu ia... vários IA. Aí você escolhe que aspecto que você quer dar. Mas o ponto a IA é uma grande ferramenta para nos tirar da operação. Então, ela facilita a nossa vida no que toma o nosso tempo. Esse foi um dos assuntos da nossa mentoria. Como que a gente pode desapegar e delegar tarefas que tomam muito meu tempo e que eu posso treinar alguém para fazer? Quais são as tarefas que a gente pode treinar alguém para fazer? Sim. E que a gente consegue, de fato, passar esse conhecimento. Nisso, a IA pode nos ajudar muito. E deixar a gente mais livre para fazer o que é estratégico, para estar na reunião, para olhar no olho das pessoas, para ouvir, se conectar, para poder determinar um projeto, para se conectar de verdade. Esse é o grande ponto. Para aprofundar em conteúdos, né? Para que eles não sejam rasos. Porque a IA, ela traz tudo. Na verdade, hoje a gente tem acesso a todo tipo de conteúdo. Nunca tivemos tanta facilidade de acesso a cursos. Sim. Verdade. Só que só os cursos não bastam. Não mesmo. Porque o que vai fazer a diferença é o toque humano que cada um pode dar no seu trabalho. E aí, não é IA, mas a gente que tem mais experiência tem vantagem nesse momento. Verdade. Porque sempre a gente levou desvantagem nos processos tecnológicos. Quanto mais jovem é uma pessoa, menos a gente sabe, mais ela fácil, mais ela progride. Mas agora, com o conteúdo disponível para todos, quem tem mais experiência tem a chance de realmente fazer a diferença. E esse é o grande ponto. Verdade. Então, assim, quais são as ferramentas que vão nos ajudar e como que a gente vai usar elas a nosso favor? Para ficar realmente só supervisionando, dando o nosso toque humano, sendo verdadeiramente humano
deixando de ser operacional. E isso é uma grande conquista. É difícil? Sim, a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo, né? Aquele dia lá foi incrível o evento. Foi muito legal. Porque abriu a nossa mente. Mas ele também traz muitos desafios. Preciso de todas as ferramentas? Não. Isso é legal, você... Carla, Precisa fazer tudo? Preciso de tudo, inclusive vem com a fala do Francisco. Às vezes você tem o tudo e não usa... Nada. Gostei. E às vezes a gente fica presa nessa obesidade intelectual. Sim, nossa. E às vezes a gente até se esconde atrás disso. Não, eu tô ainda aprendendo, eu tô estudando, e aí não vai pra ação. Eu nunca tô pronta. E aí a gente sempre deixa pra fazer, não, porque eu não tô preparada pra isso. E aí você já percebeu quanta gente que tem menos preparo que você, às vezes tá lá despontando, fazendo sucesso, porque simplesmente resolveu fazer, executar. Então, qual é o equilíbrio de tudo isso? Do conteúdo, do conhecimento, da necessidade de agir, porque nós mulheres também precisamos agir, planejar e executar os nossos planos e não ficar nessa coisa da impostora, que às vezes a gente fala, nunca tô pronta, nunca é suficiente o que eu sei, nunca tá bom o que eu faço, para poder realmente colocar no mundo. Porque muito das coisas que a gente faz, inclusive a maternidade, a gente aprende fazendo. Tem livro? Tem. Tem dica da mãe? Tem. Mas é você que vai criar a sua maneira. Teoria e prática elas são pares, né? Elas não andam sozinhas. Exato. E isso é também no universo da IA, no universo dos negócios, na nossa vivência de maturidade, nos relacionamentos. É tudo a mesma coisa, né? E é sobre isso, gente. A gente tem aí esse olhar. O que eu vou escolher para me ajudar dentro da IA? E como que isso realmente vai ser um aliado e não só mais uma ferramenta tomando meu tempo. Porque também, dependendo da maneira que eu uso, eu só tô criando um retrabalho, né? E não otimizando o tempo. E aí eu tenho que ter esse olhar de otimizar para eu poder me dedicar às coisas relevantes. E aí isso nos ajuda muito a ter as metas, né? E isso vale para tudo na vida. Tanto assim, se eu quero me cuidar, quero emagrecer, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero me vestir melhor, o que eu quero para mim? Quais são os passos que eu vou dar e como que eu coloco isso em prática? A mesma coisa nos negócios. Então, eu preciso dobrar meu faturamento esse ano. O que eu vou fazer diferente do que eu já faço para poder chegar nesse dobro de faturamento? O que eu tenho que tirar de excesso da minha bagagem, né? Para poder realmente caminhar e não ficar andando em círculo, que eu falo, né? E esse é o grande ponto. E a gente está num momento do ano especial para isso. Muito ainda especial. Em tempo, mulheres, de sentarmos, tirar um dia ou dois aí para poder realmente dizer onde eu quero chegar no ano de 2026. Como mulher, como profissional, como mãe, como, né, aquela pessoa que tem os seus relacionamentos afetivos. O que eu preciso trabalhar em mim para que eu chegue lá em dezembro de novo e diga, dei o checklist e dá os check-ins, né? E dizer assim, fiz, andei, resolvi. Para eu sentir esse progresso. Porque senão as pessoas... não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu. De eu sempre estar sonhando com aquilo, mas eu nunca fazer uma ação e escolhas para que aquilo se realize. Né? Então, em 2025 foi um ano que... em 2024 eu me propus ali começar a atividade física e eu, pela primeira vez, eu pude falar, eu emagreci, fiquei 1 ano fazendo, e não que é só 1 ano que agora já se tornou parte da minha vida. Vira e rotina. É muito prazeroso. É diferente, às vezes você lê, né, lá os memes, e agora já tá em tal mês, eu não fiz nada que me prometi. Só que eu escolhi um assunto. E aí, consequentemente, vieram outros temas que às vezes fazem parte das resoluções de ano novo. E aí eu tive que fazer escolhas. E aí fala muito do fazer o básico bem feito. Exato. Né? É o básico bem feito. Se eu quiser fazer tudo, eu não vou conseguir finalizar nada. Porque aí a pessoa, ela quer emagrecer, ela quer fazer atividade física, que consequentemente emagrece, beleza. Mas aí ela também quer ler, aí ela quer fazer não sei o quê. E aí ela fica nessa sobrecarga e aí ela paralisa. E aí uma coisa que é importante também é você celebrar os seus avanços. Porque a gente fez isso. Tudo bem, eu comecei a atividade física, eu quero emagrecer 10 quilos, 5 quilos. Eu emagreci 3.
Gente, mas olha o que você fez. Você foi pra academia 3 vezes por semana. Você fez a primeira corrida da vida. Você realmente cumpriu com o que você planejou. Tudo bem, não chegou nos 5, mas olha tudo que você avançou. Calma, agora vamos chegar. Faz uma etapa 2. E isso é pra tudo na vida. Então, 3 pontos. 3 decisões importantes para 2026. Quais seriam elas? Né? Como que você pode pegar e mapear esse avanço? Gente, quem era você lá em janeiro de 2025 e quem é você hoje, em janeiro de 2026? Essa reflexão já vai fazer muito sentido. Muito sentido. Porque, você negociou dívidas, você fez uma mudança na sua casa, você mudou o cabelo, você foi pra academia, né? Quem era essa mulher lá em janeiro de 2025? O que ela estava tentando resolver lá? Como era a energia dela? Como que ela estava se sentindo? Como era a relação com o filho? Que dificuldade seu filho estava passando lá naquele ano? Porque também tem isso, né? Tem. E aí, como que andou esse ano? Quais foram os avanços que você conseguiu? Eu tenho certeza que tem uma lista de avanços aí, só que às vezes a gente não está querendo olhar. E é se permitir celebrar, cara, eu conquistei algo, eu fiz isso, ok, fiz o meu melhor, agora vamos melhorar mais ainda para 2026, né? Não, e a Márcia fala muito também da... Não, na hora que ela falou, eu falei assim, parece que a gente combina. O universo faz. Quem acompanha os episódios aqui, todos os episódios, vai começar a falar assim, nossa, mas eles devem combinar. Gente, não é nada combinado, nada. Tudo aqui... A Carlinha que tá falando aí que... o universo planeja, né? Isso. Não, e assim, como a Márcia, ela dá o toque da neurociência, da psicologia positiva, da psicologia, ela sempre fala de celebrar as pequenas conquistas. Inclusive, tem cortes aí no YouTube, e no TikTok, e Instagram, que a gente fala do poder das pequenas conquistas, né? Até porque a gente não chega... É como você falou, né? A gente às vezes tá vendo o palco do outro... comparando o nosso bastidor, mas o outro tem um bastidor dele. Tem, todos têm. E pra ele ter chego no palco, com certeza ele teve o poder dessas pequenas conquistas. Porque ninguém nasce pronto, a gente vai ali fazendo, que é o que a gente acabou de falar, a gente vai fazendo, a gente vai experimentando a vida. E aí a gente chega onde, às vezes a gente nem imaginava, mas a gente chega. E às vezes a gente vai superando situações, através desses... um passo de cada vez, um passo de cada vez, às vezes a gente dá uma corrida, dá tudo certo. E uma coisa que é legal da gente colocar é que, assim, geralmente na nossa vida a gente tem várias histórias, né? E tem alguma dessas histórias... Tá com valor, Carla? Oi? Quer que ligue o ar? Não, tá bom. Tudo bem. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Podemos ficar assim. E assim, a gente vive muitas histórias ao longo da vida, né? E eu conversando com os executivos, eu sempre pergunto, qual é a sua história? Qual a história mais marcante que você tem, que conta algo importante para você? Se você fizer essa reflexão, e eu tenho falado bastante sobre isso, você vai ver que as histórias importantes da sua infância contam muito sobre quem você é hoje, sobre o negócio que você desenvolveu, sobre a profissão que você escolheu e sobre a sua maior habilidade, que veio de algum desafio, de alguma dor da infância sua. E às vezes a gente não olha para isso. Né? Não reconhece isso, esse grande talento que a gente tem. Então, tem uma reflexão que a gente pode deixar para as mulheres todas, é pensar nisso. Qual é aquela história mais marcante da sua vida? Que diz algo sobre você e sobre quem você é. Escreve essa história, dá uma olhadinha nela, porque ela vai te contar mais coisas sobre você do que você imagina. Às vezes a gente não para escrever, não para pensar, mas tem as memórias. E se a gente colocar no papel, vai ser terapêutico. Terapêutico. Inclusive, é terapêutico. Né? E assim, no episódio anterior, a gente recebeu a Adriana Chebab, que ela tem um projeto que chama Belas Urbanas, que é justamente essa questão de usar a escrita. Então tem gente que vai lá, vai fazer um conto, tem gente que vai fazer uma reflexão, e vai trazer, e é um conjunto de pessoas trazendo essas histórias. E o poder da escrita, inclusive ela já fez oficinas sobre escrita criativa. Então, assim, inclusive vão lá também, depois de ver esse episódio, ver o episódio da Adriana. Também. É lindo, não, é muito bacana. E é muito rico, porque hoje a Adri, ela faz esse eu vou falar, um amontoado de histórias, porque são através dessas histórias que a gente vai, às vezes, enfrentar, inclusive o que ela falou, de assuntos que são sensíveis e que às vezes a gente tá fugindo. E às vezes a gente tá fugindo da nossa própria história.
Exatamente. Essa é uma das histórias que eu conto na minha palestra. Ai, que legal! Exatamente isso, gente. Não que a gente fuja, mas a gente cria mecanismos para não olhar para isso. E a partir do momento em que a gente cria essa coragem, tem essa consciência, essa permissão para olhar para as nossas histórias, outras resoluções aparecem, né? Sim. E é muito rico essa escrita terapêutica, o pessoal que escreve diários. Eu tenho cadernos e cadernos escritos, porque nesse escrever você ressignifica tudo, né? E você continua assim, olhando para o outro lado também, que é uma preocupação que a gente tem através em relação à inteligência artificial, é o fato das pessoas perderem a habilidade de escrever e ter textos autorais. Lógico que a IA vai ajudar, né? Então, por exemplo, eu não recebi o seu mini currículo, apesar de eu saber da sua história. Uhum. Eu precisei escrever sobre você. O tempo que eu levaria para falar sobre você levaria muito mais tempo. Só que assim, a IA me ajudou a escrever. Só que eu sei que aquilo faz parte de você porque eu conheço a sua história. Eu conheço, né, você como colunista, como treinadora, como palestrante. Então eu sei, inclusive, saber se a IA tá alucinando ou não. E se a gente perde a habilidade de interpretar, que a gente já comentou aqui, a questão que a gente fala do analfabetismo funcional. Tem pessoas hoje que não conseguem passar em cargos mais simplistas. Eu não sei como tá o executivo. Você pode falar isso melhor do que a gente, mas dependendo da entrevista que você vai fazer com a pessoa não sabe interpretar, ela não sabe se colocar, ela não sabe falar sobre ela, porque falta bagagem, porque ela não lê, e é tudo tão raso, tudo tão superficial, não é com todo mundo, né? Eu sempre gosto de tirar, não é geral, gente, mas há um público que, se não tomar cuidado, e espero que, se você se identificar, aproveita que dá para correr atrás do prejuízo. Sempre há tempo da gente se tornar melhor, se faz sentido pra gente, né? É isso. Até uma curiosidade sobre isso. Eu participei durante um tempo de um processo de trainee de uma grande multinacional. E a gente fazia um escape game para eles, né? Esse escape game recebia candidatos aí de toda a América Latina e era um jogo. Uhum. E aí a gente estava avaliando habilidades dentro desse jogo, para poder ver quem era o melhor candidato da sala para ganhar a vaga. Era a etapa final. Uma das atividades do jogo tinha um relógio de ponteiro. E aquele relógio de ponteiro de horas indicava uma senha para você poder sair para a próxima pista e fechar o jogo. Quer ver? E, gente, eles não sabiam ver as horas do relógio. Meu Deus. É super comum. Eles ficavam muito tempo, porque os candidatos, né, ali, jovens de 20 anos, 21, né, em processo de formatura ali, eles não conseguiam ler as horas num relógio de ponteiro. Imagina se põe numeral romano. Então, gente, deixa. é sobre isso, obrigada, gente. Obrigada, professora Marielza da segunda série, que me ensinou. Nem sei se Marielza ainda está entre nós, mas assim, mas ela foi sério muito marcante, isso, né, gente? Sério. Porque a gente tem hoje essas dificuldades. E a gente precisa aí, enquanto mães também, olhar para essa experiência que os nossos filhos estão tendo e como que a gente não permite que isso aconteça, né? Como que a gente traz aí o que é importante também, para que não fique tudo no digital. Isso é um grande desafio. Ser mãe hoje é um desafio absurdo. Eu super admiro as mães. Mega desafio, né? Né? Eu às vezes olho assim pra minha criança, eu falo, graças a Deus. Sua criança? Dá licença que eu vou complementar. Graças a Deus, já fiz minha parte, meu Deus, tá entregue aí, tá no mundo, tá bem. Tem 30 anos, então tá de boa. Já tá formado, grande médico, né? Então, Exatamente. minha parte eu já fiz. Exato. É um alívio. Agora, gente, a nossa conversa tá já caminhando. Já viu? Se deixar, a gente fica horas. Não, e assim, foi um papo, super rico. Mega. E a gente vai se encontrar mais. Vamos nos combinar. encontrar mais. Vamos combinar. Mas isso. antes de encerrar, que ainda a gente tem alguns minutinhos. Deixa eu ver aqui, 5 minutinhos a gente tem. Queria saber se tem algum projeto agora para 2026 que você quer dar uma ênfase,
um recado que você queira dar, fica à vontade, aquela câmera é sua. Ai, gente, tem 2 projetos importantes, né? O primeiro deles é o meu trabalho sobre conexões que geram negócios, que tem a mentoria, que tem turma aberta agora em janeiro, inclusive. São mentorias em grupo para pequenos e médios empresários que querem aprender a usar o LinkedIn, que querem se conectar com mais presença e fazer negócios aí de uma maneira diferente, né? Então, são mentorias em grupo muito interessantes. E a outra é a comunidade Lumina, minha e da Cíntia Alves também, que a gente trabalha aí com as mulheres empresárias que querem passar para um outro momento e aprenderem, né, com outras mulheres como que a gente evolui e como que a gente supera os desafios. Então, são os 2 caminhos que eu tenho, além do canal Aventuras de Mãe, no Instagram lá, Aventuras de Mãe 40+, que a gente está sempre aberto para conversar, para trocar experiências e para a gente alimentar e nutrir essa mulher que vive em nós, né? Porque exatamente. precisamos nos nutrir umas às outras, e é sobre isso. E juntas somos mais fortes. A frase do Francisco vai ficar agora, vai fazer parte. Vai. É. Mamá, você quer falar dos nossos projetos, gente, o Incrivelmente Mulher? Vamos lá. Incrivelmente Mulher, para quem fala assim, Márcia, onde eu encontro o seu livro? Na Amazon, Incrivelmente Mulher, fala um pouquinho aqui da minha jornada terapêutica e compartilho ferramentas que eu utilizei, Carla, sensacional, na minha jornada. Conta um pouquinho aqui da minha história, infância, os impactos, né? Como venci os traumas e ainda venho trabalhando aí, gente. É um processo contínuo. Quem assiste hoje somos melhores, sabe, né? Nos episódios com a Mari foi muito bom. Foi. A gente falou de e eu traumas de conto Márcia. um trauma ali que não está aqui. Traumas de Márcia. Mas é isso. E primeira edição do Mente Incrível foi semana passada e foi sucesso. E agora novidades, né? Novidades. A gente está com a lista para quem quiser fazer parte do grupo, Incrivelmente Mulher. Até porque a gente vai ter outras edições. A primeira edição, assim, nos deu muito aprendizado. Foi um momento de muita troca. Então, aproveitem. Garantam a sua participação, porque ali a gente vai trazer dicas diárias, conteúdos. Não é que diário ali, mas vai ter sempre uma pitadinha ali nossa falando sobre os assuntos da mente, porque se você já percebeu, quando a gente traz essas histórias inspiradoras como a da Carla, a gente fica nítido o quanto o processo de autoconhecimento e de busca por si, dessa identidade, de usar a sua mente, de destravar às vezes algo que você sente que tem em você, faz toda a diferença. Então, você não precisa caminhar sozinho, tem a gente como sua companhia. É isso, maravilha. Então, muito obrigada, Carla. Gratidão. Obrigada a vocês. A gente ainda vai se ver bastante por aqui nesse ano de 2026, sim, porque ele promete. Contem comigo, estamos aí. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Pessoal, muito obrigada. Deixa lá o seu comentário, Carla. Todo final a gente pergunta qual é a sua palavra-chave, que aí a galera vai colocar ali nos comentários quem ficou com a gente até o final. Qual a sua palavra-chave? Conexão. Uau! Não podia ser outra, né? Essa. Conexão! Essa. Conexão, essa é a palavra-chave. Pessoal, muito obrigada que ficou conosco aqui até o final desse episódio e fiquem atentos porque, olha, tem aí a próxima entrevista também. É uma melhor que a outra. Aliás, não tem uma melhor que a outra. Né? Não tem como. Melhor. É a melhor. Vai ter uma entrevista incrível. Então, obrigada. Beijo no coração e até o próximo episódio. Carla, você arrasou, hein, Carla? Nossa.